Oi, meus queridos, hoje a aula é de teoria compasso, mas com novidades, porque na verdade já tem um vídeo onde eu trato pulso, compasso, unidade de tempo. Então esta abordagem de hoje é uma abordagem um pouquinho mais avançada de compasso, porque traz o conceito de compasso simples e composto. Lógico que nós vamos lembrar que dentro da lei do ritmo, que é um termo que o Pozzoli usa, que eu achei uma gracinha, dentro da lei do ritmo nós temos a divisão ordenada do tempo. Então a gente sabe que toda a estrutura rítmica, ela é ordenada, ela é organizada, e dentro de cada intervalo de tempo, nós temos a capacidade de perceber parcelas idênticas, partes iguais do tempo, em dois e em três partes, em duas partes e em três partes. Ou seja, trago aqui uma representação, que eu também peguei do Pozzoli, que nem é a minha, na verdade. Assim, a minha no sentido que eu tenho uma outra, né, que é aquela assim, do V. Então, aqui a gente traz, dentro da divisão binária, unidade de tempo, né, representada por essa linha aqui. E a primeira subdivisão, primeira divisão. Então, temos duas partes iguais. Então, eu pego isso aqui, divido no meio. Como é que soa? Tá... Dividir em duas partes. Tá, 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 tá. Tic-tac do relógio. E temos a ternária. Também dentro, aí é a primeira vez que a gente tá vendo, um tempo, uma unidade de tempo, só que dividida em três partes. Então a gente tem tá, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se eu fosse representar aqui, na que eu gosto de representar, seria, o binário seria assim, 1, 2, conforme eu sempre indico, né? Bem definidas duas metades de acordo com o teses e o arses. No caso da ternária, seria mais ou menos assim. Se você mantiver teses e arses, você pronuncia o 1 e o 2 mais ou menos aqui, nesse espaço, e o 3 um pouquinho depois do arses. Mas os 2 e 3 são arses. Então, até por isso, você também pode calcular dessa forma. Escrever aqui que eu não sei se pega na câmera. Você pode pensar assim também. Então, teses, arses, arses. Tá, 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 tá. Vou até demonstrar. Tá, 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 tá. Aqui você tá manipulando os movimentos idênticos dentro do ternário. Tá, 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 tá. Diferente de tá, 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 tá. Veja que aqui o meu pulso ele continua binário, movimento binário, porque eu não estou refletindo a subdivisão. Eu estou refletindo o movimento do pulso, que é de teses, arses, teses, arses. Então, o 2 e o 3, eles estão aqui em cima. Mas o ouvido, tanto o ouvido quanto a nossa reprodução vocal pode, evidentemente, trazer, ouvir, perceber, falar exatamente as duas metades e as três partes, ok? Então, esses princípios, eles impactam na definição de compasso. Então,
esse contexto do binário e do ternário, então, passam a ter uma definição, um espaço individual dentro da música. Então, no caso da divisão binária, ela recebe a definição de compasso simples. O que é o compasso simples? É aquele onde a unidade de tempo, qualquer que seja, ela sempre poderá ser subdividida em duas partes. Duas partes. Subdivisão, né? A subdivisão em duas partes. E no caso do ternário, as divisões ternárias serão associadas aos compassos compostos, nos quais a unidade de tempo é passível de ser subdividida em três partes. Isso faz com que essa situação, onde a unidade de tempo é dividida em duas partes, também tenha um reflexo na fórmula de compasso. Então, as fórmulas de compasso do compasso simples, elas terão como numerador 2, 3 e 4. E aqui pode ser qualquer coisa, eu boto até X. Qual pode ser 2, 4, 8? Aqui é a figura, né? E nesse caso, nós vamos usar aqui as figuras sempre simples. Então, qualquer unidade de tempo pode usar qualquer figura daquele sistema de figuras. Então, pode ser uma semibreve? Pode. Pode ser uma mínima? Pode. Pode ser uma semínima? Pode. Mas, nos compostos, nós temos, então, uma diferenciação muito grande. As unidades de tempo serão pontuadas. Então, a gente chama unidades simples e unidades pontuadas. Então, em vez de uma semibreve pontuada, uma mínima pontuada. O que significa esse ponto? Toda figura dentro do sistema binário de divisão não é binária? É. Então, quando eu coloco um ponto, o que esse ponto representa? A metade desse valor, né? Então, se eu for trazer três valores iguais, eu terei aqui três mínimas. Então, esse 3, né, eles estão aqui, né, fazem parte dessa figura que é pontuada. Então, a unidade de tempo sempre terá correspondência com figuras pontuadas, quaisquer que sejam. Isso, ao mesmo tempo, vai interferir também nos numeradores. Então, aqui, nos compassos compostos, os numeradores serão 6, 9 e 12 sobre x, qualquer x. Então, se eu tenho 2 por 2. E outra coisa, isso aqui também vai impactar nos agrupamentos na hora de grafar. Como assim? No caso do 2, de um binário simples, esse binário, ele traz, vou botar aqui, ele traz 2 por 4. Ele traz dois espaços bem definidos do 1 e do 2, do primeiro tempo e do segundo tempo. Vou fazer aqui embaixo para ver a relação. Ó, subdivisão binária. Subdivisão binária. Onde está o 1 e o 2? 1, 2. Vou continuar subdividindo. Então, eu tenho 2 para cada um, certo? Então, vejam que aqui está agrupado, aqui está agrupado, aqui está agrupado, aqui está agrupado, cada um no seu espaço do tempo, que foi definido para o tempo musical. Olha
olha só a diferença. Se eu fizer, olha só, eu tenho aqui quantas colcheias? Quantas? 6 colcheias. Quantas eu tenho agora? Quantas? 6 também. Qual é a diferença? Se eu for tocar isso aqui no meu instrumento, como é que eu vou fazer? Fazer assim, ó. Tá, 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 tá. E se eu for fazer aqui? Tá, 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 tá. Vejam, a mesma colcheia. Mas o que fez com que eu cantasse diferente? Dividisse diferente. Eu dividi como? Aqui tem um tempo, aqui tem outro tempo e aqui tem outro tempo. Quantos tempos musicais eu tenho aqui? 3, né? 1, 2, 3. E aqui? Lembra que cada um aqui tem o seu espaço. Então, olha só aqui. Então, isso aqui tá aqui, né? 1, e, tá, 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 tá. E aqui? Eu tenho um grupo de 3. Um grupo de 3. E o tempo, e a unidade de tempo? Tá aqui. Aqui tem um tempo e aqui eu tenho outro tempo. De modo que quando eu chego aqui para tocar, tá, 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 tá. Por que que eu sei? Tá agrupado. Está agrupado. Quantos grupos eu tenho aqui? 2. Tá vendo? Isso aqui é um compasso, tá? 2 grupos. 2 grupos, 2 tempos. 2 tempos musicais. Então, aqui eu tenho um compasso binário. Por que compasso binário? Porque eu tenho 2 tempos. Um compasso binário, cuja subdivisão é ternária. Opa, então um compasso binário composto. Como é que eu vou representar essa unidade de tempo? Se eu estou dizendo que essas 3 figuras fazem parte de uma unidade de tempo dentro de um compasso composto, ela é pontuada. E olha, procede. Se eu somar aqui, colcheia com colcheia, semínima. Semínima com colcheia, semínima pontuada. Tá aqui. Semínima pontuada. 2 tempos. Vou representar, né? Vou representar. Como que eu vou representar? Ué, 2. 2, o quê? 2 semínimas. Mas como é que eu represento uma semínima pontuada dentro da fração? Como é que seria isso, uma semínima? A semínima é 4. Só que ela tem uma metade adicionada. Então, teria que ser assim, né? 2 sobre 4,5. Então, não é possível. Não é possível. Não é possível. Desta feita, a fórmula de compasso do composto, daí vem o 6. Porque aí eu vou, em vez de eu agrupar, trazer como unidade de tempo, então, 2 semínimas, né? 2 quartos da semibreve. Aqui eu não posso. Então, aqui eu tenho a unidade de tempo. Eu vou ter que aqui, em vez da unidade de tempo, que eu não posso representar na fração essa unidade de tempo, poderia ser assim? Poderia. Uma grafia contemporânea poderia, mas não é. Não vai. Ninguém engole isso aqui. Então, como é que vem representada a fórmula de compasso disto aqui? Eu parto para a subdivisão. Subdivisão tem 6 colcheias, então 6 colcheias. E daí eu sei que esse 6 está relacionado ao 2. Aliás, 6 por 8 dividido por 3 é igual a 2 por 4. Esses compassos são chamados de compassos correspondentes. Isso aí não estava nem previsto, mas também é bom dizer. Tá? Então, o 6 por 8 é um
binário composto. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um 3 por 2. O que é 3 por 2? Unidade de tempo mínima, mínima, mínima. Se eu for subdividir, 2 semínimas para cada. Beleza? Eu quero saber o compasso que corresponde, né, ao ternário. Um ternário composto de 3 por 2. É só multiplicar por 3. Então, 3 por 2 vezes 3 é igual a 9 por qual? Aí eu vou deixar você pensar. Como é que faz? 2 por, aliás, desculpa, aqui é 3 por 2. 9 por 4. Desculpa, aqui ficou faltando. Eu também fiquei assim, como é que é, né? É isso aqui. Então, é 3 por 2, tá? Tanto dividir, vamos dividir agora. Vamos pegar aqui um 12, 12 por 4. Compasso composto. Vou dividir por 3 por 2. 12 dividido por 3, 4. 4 dividido por 2, 2. Vamos lá ver. 12 por 4. Vou começar aqui, ó, pelo mais fácil. 4 por 2, qual que é a unidade de tempo de 4 por 2? 4 mínimas, né? 4 mínimas. E o 12 por 4? Também. Só que pontuada. Ó como elas são correspondentes. Só que aqui a subdivisão é 2 e aqui a subdivisão é 3. Não sei se deu para enxergar aqui. Vamos fazer mais um. Então, o compasso composto, ele existe para você poder obter mais esse resultado musical. Então, vamos ver outro aqui. Fazer o contrário agora. 3 por 4. 3 por 4 vezes 3 por 2. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 2, 8. Então, aqui é o simples. Unidade de tempo, 3 semínimas. E aqui, 9 por 8. Unidade de tempo, semínima pontuada. Então, é o mesmo valor. Então, por isso eles se correspondem, tá? Mesmo que aqui a divisão seja em 2 e aqui a divisão seja em 3. Uma coisa muito importante. Olha o que eu vou dizer. Olha o que eu vou dizer. Se você tem uma situação aqui, 3 por 4, tá? Compasso simples. Aí eu tenho uma melodia assim, né? Melodia assim. Então, você vê aqui a subdivisão é binária. Mas, sabia que eu posso usar as duas? Eu posso usar também uma ternária aqui. Como que vai ser? Em vez de, no lugar onde teria que ter 2, eu posso colocar 3 aqui. Coloquei 3. No entanto, eu preciso sinalizar aqui, que isso aqui tá errado. Isso aqui tá errado. Preciso sinalizar que esse grupo está alterado. Daí que vem a que altera. Que altera significa que alteração de 3. Poderia ser 5? Poderia. Que altera de 5? 5, 7, 17, 189, o que eu quiser. Se fugir eu estou num princípio binário. Se fugir do binário, né, se for ternário, eu tenho que trazer a informação que aquilo está fora, né? Foi uma anomalia dentro daquela distribuição binária. Ah, professora, mas isso quase não acontece. Acontece o tempo todo. Da mesma forma, tá, gente? Então, eu tenho aqui 9 por 8. Pode olhar aí na partitura de vocês. Então, tem 9 por 8.
9 por 8. Aí eu tenho assim, ó. Tá? Então, veja, isso aqui é um agrupamento, isso aqui é um agrupamento, isso aqui é um agrupamento. Tá tudo de 3 em 3. Então, aqui, só que aqui eu quero que, em vez de 3, eu quero 2. Porque sim. Então, eu vou fazer assim, ó. Vou escrever, em vez de 3 colcheias, eu escrevo 2 colcheias e sinalizo 2. Posso fazer 4? Posso. Fazer 4 aqui. 4. Aí tem regras, tá? Qual vai ser a figura que vai representar aquele grupo de 4, aquele grupo de tanto. Às vezes são tantas que você só coloca, assim, vários riscos, né? Até a semifusa, a quartifusa. E aí, né? Não sei se vocês já viram situações assim. Então, peraí, vou escrever aqui. Sem espaço, tá, gente? Só para você visualizar. Dizendo que tem 32, ó. Você faz assim, um bando de listra, listra mesmo. Listra e bota lá, né? Ó, 17. Aí significa o quê? Que a pessoa tem que tocar 17 notas num tempo musical. Mas dá, às vezes dá e às vezes não dá. Quando não der, você toca mais lento, faz uma gógica, faz assim um tipo, mas o tempo todo isso é usado. Então, algum repertório é mais, outros menos. Então, aqui temos, agora, nós vamos tratar, sabe como? Nós vamos trabalhar o compasso composto. Porque no Pozzoli, ele trabalha com todos, né? Então, a gente vem da primeira série até a 7ª, compasso simples, tudo quanto é variação. E agora, nós vamos ter o composto. A primeira série do composto é a 8ª série. Então, a 8ª série, ela trabalha com essas células, com esses 3 grupos. Os mais simples, então, esse grupo de 3, que são os iguais. Tá, 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 tá. Vou até escrever aqui, ó. Tá, tá, tá. E aqui? Tá, tá. Vou até fazer assim para você visualizar bem os grupos. Tá, 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 tá. E aqui? Tá, 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 tá. Às vezes, algum colega fala, mas não precisa fazer tá. Didaticamente, sim. Nós vamos fazer só para poder você se identificar, você ter uma imersão naquela subdivisão. Lógico que você não vai tocar pó, pó, pó. Não, de jeito nenhum. Você vai fazer pá, 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 em vez de pá, 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 pá. Não, ok? Eu vou trazer aqui o início, então, nós vamos trabalhar aqui a 8ª série. Então, aqui, eu trouxe só os 2 primeiros grupos da 8ª série. Aqui são as células que ele vai usar nessa série. Então, tá, 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 tá. Valendo o primeiro grupo. Então, você vai marcar o pulso. Na hora que você vai marcar o pulso, você tem que sentir, insinuar as 3 subdivisões, 3 partes, né? Então, você pode fazer assim, ó. 1, do. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Ou, não, mas ainda não estou me sentindo à vontade. Então, você vai fazer dessa forma.
Isso é antes, tá? Você vai fazer isso num primeiro momento, depois tem que ser desse jeito aqui final que eu mostrei. Você pode demarcar aqui os tempos. Então, valendo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. E depois, 1, 4. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Posso também mostrar no lápis, né? Até na mão. Tem gente que faz assim, já vi muito aluno fazer assim, né? Tá, tá, tá. Então, tudo é válido. Daí eu quero ainda mostrar, aproveitar, trazer a outra série. Essa aqui é a 9ª série. E ela traz mais uma subdivisão. Aí vocês vão entender por que chama compasso composto. Olha só. As células que ele usa são essas. Mas eu quero dizer que isso aqui vem disso aqui. Então, olha só, eu tenho aqui uma unidade de tempo. Aí a sua primeira subdivisão, que é em 3, né? Então, uma colcheia para cá, uma para cá e outra para cá. E olha, a partir daqui volta para o binário. Então, olha só. Aqui vão ser 2, no caso, semicolcheias, tá pequenininho, né? Eu sei, mas não tem jeito não, é isso aqui mesmo, ó. 2 semicolcheias cada. Então, aqui gera 3, mas a partir daqui gera 2 para cada uma, tá? 2 para cada uma. E isso aqui, então, resulta nisso aqui. Ele veio pra cá, peraí, ó. Então, vamos aqui dentro dos 6 por 8 mesmo. Então, você tem, se eu subdividir, vai ficar assim. Como que soa? Vamos ver. Como que soa? Ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Você vai subdividir da mesma forma o ternário, você vai sentir. Só que nessa pequena unidade você vai dar o binário, né? Tá, 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 tá. Se for muito rápido, você pode colocar as sílabas mais rápidas. Taca, 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 daga, 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 daga. Depois você vai ler bem rápido. Então aqui, vamos voltar aqui para o Pozzoli. Aqui ele trouxe alguns grupos resultantes dessa estrutura, né? Então aqui a gente tem, isso aqui não é tá, isso aqui é tá, porque são 2 subdivisões aqui, tem duas figuras aqui dentro, né? Então, tá, 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 tá. Representei assim, né? Horizontal. Agora eu vou fazer assim, ó. Tá, 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 tá. Aqui eu coloquei a primeira, os 2 primeiros grupos do Pozzoli. Com isso aqui, gente, vocês vão embora. Fazer tudo do Pozzoli. Vai lá? Então, 1, 2. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Acabou. Bons estudos para vocês. Eu não vou fazer todas as séries, 8, 9, 10,
Não, porque com isso aqui você pode sozinho fazer, você vai conseguir fazendo em várias velocidades, como sempre. E, turma querida, é isso por hoje. Bons estudos!